ia te contar outra história hoje, sobre o mesmo personagem. Eu sentei disposto a falar sobre alguém que sumiu do futebol depois que foi anunciado pelo Cruzeiro, mas nem chegou a jogar pelo time. Eu ia te contar dos títulos que ele conquistou, das camisas que ele defendeu, sem mesmo ser um jogador brilhante no futebol. Mas durante a pesquisa, me peguei com um nó na garganta e lágrimas nos olhos. Eu sou mesmo do tipo chorão, não tenho a pretensão de esconder isso e nem é minha intenção também te fazer chorar com esse vídeo. O protagonista dessa história, é claro, é o Pará, que hoje tá sem clube e que provavelmente, se você já viu ele jogar pelo seu time, deve ter chamado ele por uns bons palavrões. Nunca foi o melhor jogador do time, mas sempre houve aquele treinador que pedisse a sua contratação, que o escalasse para jogar, era um operário da bola, que estava disposto a morrer em campo para honrar a camisa que ele vestia, mas que infelizmente não pôde realizar o seu grande sonho no futebol e viu seu nome na história sem ser a história dos seus sonhos por ser dispensado do Flamengo. Mas do que é que eu tô falando e o que foi que aconteceu com o jogador? Calma, fica tranquilo que eu vou te explicar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, faz o seguinte, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, vamos lá. No dia 4 de agosto de 2019, o Flamengo oficializava a saída do lateral direito Pará pro Santos. O jogador não tinha mais espaço no elenco rubro-negro depois da chegada do Rafinha e voltaria pro Santos, onde também foi muito feliz. O Pará ficou triste, não realizava o seu sonho de ser campeão pelo Flamengo em uma competição de nível nacional. Saía mal com a torcida, que o criticou muito pela sua passagem, mas ele sabia que tinha dado o seu melhor, tinha certeza. Faz parte da carreira de um jogador dar adeus e mudar de clube. Já havia sido um feito muito grande ele conseguir jogar pelo seu clube de coração. Muita gente olha para um jogador de futebol e pensa que ele deu sorte por conseguir isso ou aquilo no mundo da bola, por vestir a camisa de um clube gigante, mas não fazem ideia de verdade dos sacrifícios, das dores, da saudade e de tudo que alguém abre mão em busca do sonho de jogar futebol. E gente, não dá para explicar o futebol. Literalmente, são 22 idiotas correndo atrás de uma bola. Mas é de um jeito que mal se pode explicar que esse esporte nos faz apaixonado e nos leva além, de nos emocionar com a vitória do nosso clube de coração sem bem a gente entender o que significa. Afinal, como foi que você virou flamenguista? Como foi que você nasceu corintiano? Ou por que diachos é que você vai ser São Paulino, palmeirense, vascaíno, santista até morrer? Essa paixão irracional pelo esporte e por um clube nos leva da mais tranquila paz ao extremo limite da sanidade e já transformou homens comuns em reis e eternos. A sorte é um elemento importante no futebol, mas nunca foi por si só o mais importante. O preço é algo muito mais significativo na carreira de um atleta. Qual é o preço que você realmente está disposto a pagar para conseguir vencer no mundo da bola? O Marcos Rogério Ricci Lopes, mais conhecido como Pará, nasceu em São João do Araguaia, no Pará, em 14 de fevereiro de 1986, e ele estava disposto a pagar esse preço. Pará, ainda criança, trabalhava com seu pai de servente de pedreiro, e nos poucos dias que ele tinha de folga, se destacou no futebol para um olheiro na sua cidade, que trouxe o menino com apenas 13 anos para São Paulo e abandonou ele aqui. Cara, tenta entender, não é que ele trouxe o Pará pra cá e deixou o Pará em algum lugar pra ele ficar sozinho. Não, ele foi embora, deixou o Pará desamparado, sozinho, sem ter o que fazer, sem dinheiro, sem família. 13 anos. Pô, uma criança. Talvez as minhas palavras pra você não façam muito sentido, mas o Pará disse exatamente o seguinte que aí me cortou o coração, cara. Eu fiquei numa pensão que custava R$56 por semana, mas eu não tinha nem como pagar isso, não tinha nada pra comer e passei muita necessidade nesses tempos. Passei fome. Ao mesmo tempo, meus pais me ligavam do Pará e perguntavam como que eu estava, e eu respondia: tá tudo bem, tudo sob controle. Do outro lado, a minha barriga roncava e eu não queria assustá-los, então ficava só enrolando. Dito isso, é fácil você entender depois por que pro Pará não tinha bola perdida, por que ele corria igual um maluco, por que ele conseguiu jogar por tantos times grandes. Quando a gente fala aqui no canal que um jogador começou a sua carreira em clube tal, às vezes caímos numa rotina de achar que é simplesmente chegar e começar a carreira. Esquecemos de imaginar, sentados no conforto de nossas casas, na internet, o quanto é duro e difícil começar a sua carreira. Entenda, o Pará foi abandonado na cidade grande.
grande. Sem dinheiro e sem destino, o garoto contou com a solidariedade de um amigo que o levou para fazer um teste no Barcelona Esportivo Capella, um time da zona sul de São Paulo que inclusive já jogou por lá até o Diego Costa. E lá, o Pará recebeu uma pequena oportunidade para muitos, mas para ele foi a maior de todas. Foi a oportunidade de treinar e jogar, e ele ainda podia contar com o conforto de dormir na guarita, onde ele mal podia esticar as pernas, mas ele se sentiu um sortudo pela generosidade genuína do presidente do clube, que topou lhe oferecer o que podia naquele momento. Sabendo disso, dá para entender porque o Pará conseguiu vestir a camisa do Santos, do Grêmio, do Flamengo e de outros clubes, e nunca ser chamado de preguiçoso por nenhum torcedor. O Pará estava prestes a desistir do futebol, sentia que aquilo não era para ele, mas o presidente do Barcelona de São Paulo pediu que ele esperasse 10 dias e que ele enfrentasse o Santo André em um quadrangular que eles iam realizar. É claro que naquele jogo, naquele amistoso, o Pará correu como um maluco, tava jogando de volante, deu a vida em campo, encantou o presidente do Santo André. Mas ele não seria contratado, porque o Santo André já tinha muitos volantes, eles estavam mesmo precisando de um lateral. Foi então que o treinador do Barcelona, que também era amigo do Pará, torcia pelo menino que dormia na guarita, disse pro presidente do Santo André que podia fechar com o Pará, porque ele era um lateral incrível, que jogava na esquerda e na direita, e que só tava de volante pra quebrar um galho. Mas adivinha só, cara, o Pará nunca na sua vida tinha jogado de lateral. E quando o Santo André chamou o Pará para fazer um teste na lateral dias depois, você imagina onde o Pará havia dormido na noite anterior para ir pro teste? Numa guarita. Agora pense só em como o Pará não entrou naquele campo com fome e vontade de conseguir. Ele conta que nem mesmo o vento passava por ele. Correu como um maluco que ainda deu 3 assistências em cruzamentos certeiros na cabeça do atacante. Nem terminou o jogo, foi direto pro escritório para assinar com o Santo André. Tudo que veio depois disso, todo mundo já conhece. E tá, eu sei, era muito fácil xingar o Pará quando ele errava um passe, quando ele errava um cruzamento, quando ele ia mal no jogo. E muitos até deviam se perguntar como foi que ele conseguiu jogar no Santos, no Flamengo e no Grêmio. E agora, tanto eu quanto você sabemos, ele pagou o preço. Já iniciou uma carreira vitoriosa com o título em cima do Flamengo. Foi com o Santo André campeão da Copa do Brasil em 2004. Nunca escondeu que o Flamengo era o seu time de coração desde criança, mas foi no Santos que ele ganhou projeção nacional e ganhou outra Copa do Brasil e uma Libertadores da América. Em 2015 ele foi pro Grêmio e depois de começar bem, acabou perdendo espaço. No tricolor ele só marcou um gol em toda a sua passagem de 2012 até 2015. E adivinhem só, um belo gol de falta em cima do Flamengo. O destino parecia mesmo querer colocar o nome dele na história do rubro-negro, seu time de coração. E o sonho do Pará era ser campeão de um grande título com o rubro-negro. Disse em entrevista que estava disposto a dar a vida em campo para aquilo. E olha, ele até realizou o seu sonho, mas foi à distância. Depois de passar 4 temporadas no clube, em 2019 ele ficou sem espaço com a chegada do Rafinha e deixou o Flamengo para voltar ao Santos. Mas como ele fez parte do início da campanha daqueles títulos da Libertadores e Brasileiro em 2019, ele também é considerado campeão pelo seu time de coração, embora quando a taça foi erguida ele já estivesse no Santos. Mas o Pará continuava fazendo história. No ano seguinte, conseguiu disputar a final da Libertadores mais uma vez, sendo vice-campeão com o Santos. Deixou o Santos e acertou com o Cruzeiro, mas acabou nem jogando. Rescindiu o contrato, já que o Vanderlei, que era quem havia chamado ele pro time, não estava mais lá e foi então jogar pelo Brusque. De lá, ele ainda jogou na Portuguesa e hoje o Pará tá sem clube, mas já tá com 37 anos e viveu de tudo no futebol. E olha, você pode chamar o Pará de ruim, de grosso, de manco de drible, pode chamar ele de destro com 2 pernas canhota e qualquer outra zoeira da bola. Mas eu te desafio a chamar o Pará de preguiçoso, de vagabundo, de dizer que ele não era esforçado em campo. O cara foi de largado e abandonado pra um jogador vitorioso e com uma puta história em gigantes do futebol. O Pará é foda e pagou o preço, pagou demais. Eu ia contar pra você outra história, mas era impossível ignorar a história desse cara que tão poucos contam e tão merece ser exaltada. Mas e você, sabia que o Pará tinha passado por tudo isso, cara? Ser abandonado, viver, dormir numa guarita de um clube, você sabia disso? Deixa aí nos comentários, quero saber a tua opinião. Ah, e outra coisa, você te lembra do Paulo Vitor? Pois é, ele também jogou por Flamengo e Grêmio. Pois é, você viu onde ele tá agora? A gente fez um vídeo aqui no canal falando sobre isso, clica aqui pra você conferir. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.